Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Que bom que você está aqui. Sei dos desafios que enfrentamos diante de tantos fatores, mas nossa fome por Deus, nosso desejo pela presença nos impulsiona a estarmos aonde Ele, como Deus, nos reúne. Por isso, reunimos-nos aqui, como canta o hino antigo, para glorificar o Rei Jesus. Glória a Deus. Ontem nós tivemos aqui na igreja um bom, belo, especial encontro entre as mulheres. Louva a Deus por esse trabalho que tem acontecido. E esse ano, já adianto aos irmãos, com muito mais intensidade do que todos os outros. Esperamos, como todos, quando dão início a um trabalho, o tempo mínimo necessário para a maturidade. E até lá, é preciso, claro, que através do exercício, aquilo gere maturidade. Eu sinto, de todo o meu coração, um mover de Deus nessa área específica, entre as mulheres, nesse ano de 2023, no que diz respeito ao Ministério de Mulheres. Se você não conhece, deseja, procure a apóstola Thaís. Eu tenho certeza que ela vai te dar todo prazer de informar como está acontecendo. Meus amados, deixa eu, antes de ministrar aqui, de tempo em tempo eu faço isso, e hoje faço novamente. Por que que nós insistimos em relação à palavra, no que diz respeito ao momento da oferta? Já foi falado, e aliás, muito bem falado. E ainda tive a liberdade de dizer para a pastora Bárbara que, olha, caprichei na oferta, cada palavra. O propósito não é levantar mais recurso com a intensidade da palavra, mas é trazer uma ruptura no mundo espiritual através daquilo que está sendo ministrado, para que pessoas possam também serem ministradas por Deus, porque eu creio de todo o meu coração. E quem crê diferente nesse aspecto caminha distante. Eu creio que Deus tem promessas específicas para áreas específicas. Seja você jovem, seja você adulto, esteja você empregado, esteja você nesse momento empreendendo, esteja você desempregado, Deus tem promessas para a sua vida financeira. Eu consigo crer dessa forma, consigo crer desta maneira. Hoje falo um pouco sobre isso, não diretamente nisso, mas quero que você entenda a respeito daquilo que nós, já ao longo dos dias, desde o culto da virada de ano, estamos insistindo, que é levar a igreja a esse lugar de maturidade, que é poder, como ministrou muito bem aqui o Luke, na palavra de abertura, muito ungido, parabéns, fiquei muito feliz. Nossos pregadores estão crescendo cada vez mais, que é levar as pessoas a esse lugar de fé e esse lugar de confiança em Deus. Os dois podem soar sendo o mesmo, mas existem propriedades diferentes. Propriedades diferentes. Esse lugar de fé e nesse lugar de confiança em Deus. Deus quer que você viva as promessas que Ele fez. Para isso, você precisa confiar nele. E confiar, nos dizem que vivemos, tem se tornado um grande desafio, porque é comum que as pessoas transfiram suas experiências para o seu relacionamento com Deus. Deixa eu ler o Salmo 23 e você vai entender isso. Salmo 23, por favor. Hoje eu não vou brigar com os meninos aqui da mídia, tá? Descobri agora recente, pastor Edson, quando eu subo para pregar, tem uma briga ali, fala, eu não vou ficar, que é o pastor que vai pregar. Se eu demorar para colocar o versículo, se eu colocar a versão, descobri agora. O Júlio ali dedou todo mundo, falou, pastor, eu vou contar para o senhor. Eles não gostam de ficar, um fica empurrando para o outro. Quando o senhor vai pregar, um empurra para o outro. Porque... Não, mas eu não vou pregar mais não, né, Eduardo? Eduardo é meu amigo a partir de agora, hein? Só vai ser você, né? Não, melhor não, né? Aí eu disse, poxa, Eduardo, que mancada é essa? Não, pastor, é que eu gosto de sentar lá, que eu gosto de ouvir a palavra. Falei, aham, sei. O Senhor é o meu pastor e o que, irmãos? Isso tem que ficar claro. Daqui a pouco você vai ficar mais claro ainda o que é esse nada.
A única coisa que pode faltar na nossa vida é o nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar. Ele quem? O Senhor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, certamente, com certeza, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Quantos dias? Quantos dias? Quantos dias você quer que a bondade e a misericórdia te siga? Todos os dias da minha vida. E eu então habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Aleluia. A forma como nós retratamos o nosso relacionamento com Deus está associado a dois fatores. O primeiro deles são as experiências que eu tenho na vida. Eu vou dizer de novo. A forma como nós retratamos o nosso relacionamento com Deus está associado a alguns fatores. Vou tirar o dois. Alguns fatores. O primeiro deles é a experiência que eu tenho na vida. Nem sempre a experiência que eu tive vai condizer com a forma que eu devo retratar o meu relacionamento com Deus. Pessoas que foram machucadas são pessoas que têm dificuldades de estar totalmente sintonizada em como os fatos realmente são. Por isso eu escuto frases tipo assim, você já deve ter ouvido: homem é tudo igual. Você nunca vai ouvir esta frase de uma pessoa que está 100% curada. Quando você ouvir isso, respeite quem está falando e trate com compreensão, porque quem está falando foi ferida talvez mais de uma vez. Por isso então, associa uma situação à sua experiência. Seja com o marido, seja com um amigo, seja com um irmão e principalmente seja com um pai. Quando eu escuto pessoas falarem assim, eu não confio em pastor, eu sei que essa pessoa teve contato direto com algum pastor que não fez por merecer o emblema, o título, o cargo que ele recebeu de Deus. Quando eu escuto pessoas falarem que estão magoadas, machucadas e decepcionadas com a igreja, eu entendo, porque ninguém se presta a um tipo desse julgamento de forma decente, sem ter sido decepcionado. Então a nossa experiência tem a ver com a nossa interpretação, e nós temos a tendência de transferirmos isso para o nosso relacionamento com Deus. O problema é que, se é uma experiência de dor, se é uma experiência de trauma, se é uma experiência de frustração e não houve cura, então será um relacionamento limitado, condicionado a um tipo de critério, ou melhor, julgamento, que não permite o avanço nem a profundidade. Para isso, nada mais do que uma profunda cura no seu coração, para poder desfrutar de um profundo relacionamento com Deus. Deus tenta e
depende, a eficiência do tentar de Deus depende muito da receptividade do coração. Deus tenta o tempo todo nos convencer algumas coisas. Uma delas é que Ele é fiel. Querido, Deus é fiel. Deus nunca vai te deixar haver navios se você permanecer na presença dele e não virar as costas. Já encontrei pessoas questionando a ausência de Deus, mas Deus permaneceu lá. Foram elas que deixaram a presença. Deus tenta o tempo todo convencer que Ele é íntegro, que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é amoroso, que Ele é verdadeiro, principalmente que Ele é fiel. Quando você então entrega, quando você confia, quando você delega, quando você acredita, quando você permite, você experimenta algumas coisas que são exatamente o diferencial que uma vida pode experimentar. O texto em que lemos essa noite, provavelmente o mais conhecido de toda a Bíblia, Salmo 23. Como pastor eu posso dizer, sei lá, desde que eu aprendi a ler. Aliás, antes de aprender a ler, eu já ouvia o irmão Rosalvo Ribeiro, meu vô de saudosa memória, homem de Deus íntegro, viveu aos pés da cruz sua vida inteira. Cresci vendo aquele homem ali, senhor de idade, de joelhos, orando, e pela manhã adorando o Senhor. Eu ouvia ele ler. E olha, hoje aos 44 anos de idade, pois é, não parece? Parece cara de 54 com um corpinho de 64. Mas eu lembro que ele enchia a boca. Quando ele lia, ele não lia, ele orava. Ele dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, que palavras poderosas quando brota da boca de alguém que sabe de quem está falando. Acho que eu não vou até o fim dessa pregação hoje. Estou achando que eu vou terminar domingo. Não é possível. No último dia, Deus está me fazendo lembrar aqui. No último dia, nos últimos fôlegos da minha avó, irmã Maria Divina Ribeiro. Olha que nome lindo. Maria Divina Ribeiro. Divino Ribeiro. Maria Divino Ribeiro. No último dia, nos últimos fôlegos, estava lá junto com toda a família. Como meu avô partiu em casa, minha avó deitada em sua cama, já com suas forças esvairindo, com um belo sorriso no rosto. Ainda me lembro que horas antes ela levantou da cama, ela sentou do lado da cama, ela brincou com o Everton Filho, ela pegou o óculos de sol do Everton Filho, colocou no rosto, fez assim, ó, pss, jogou teia nele, brincando com ele, e depois ela deitou na cama. Eu me lembro, enquanto ela partia, aos 90 e quantos anos de idade, mãe? 94. Aos 94 anos de idade, lúcida, sem nenhuma doença. Enquanto ela partia, ela começou a balbuciar. Eu não sei você, mas eu quero saber o que diz uma pessoa no momento desse, sendo que serviu a Jesus praticamente sua vida inteira, crente desde sempre. O que diz? Eu abaixei para ouvir o que a minha avó estava dizendo, e ela sussurrava dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Ela dizia isso. Que palavras são essas? O quanto essas palavras precisam assentar no nosso coração, para que nós conheçamos esse a quem Davi está experimentando com profundidade. Eu disse agora há pouco, vou repetir de novo.
centenas de vezes, muito antes de ler, já ouvi a respeito desse salmo. Quando aprendi a ler, quando comecei a estar interagindo em relação ao ministério, em hospitais, eu fazia menção, em velórios, em cultos, em datas alegres, e aí por diante. Quem é esse? Que palavras são essas? O quão contundente ela deve ser na nossa vida, para podermos então entendermos e vivermos toda a revelação que está contida dentro desse salmo. Você conhece a história? Diz que um dia, isso eu escuto desde criança, não sei quando, mas é a história. Diz que um dia houve uma gincana na igreja, e um dos desafios premiados era recitar o Salmo 23, ou então ler o Salmo 23. Diz que um jovem muito ousado, um desses bonitos que nós temos aqui, que se eu der o microfone na mão, eles assumem um culto e pregam com vontade. Se eu não preciso de Bíblia, eu vou citar. Diz que ele subiu com toda a pampa de jovem, todo estilo, pegou o microfone e começou com a eloquência: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. E foi citando o salmo, e todo mundo achou impressionante, pois de fato muito simples, mas nem todos conhecem como deveriam. De cor não é decorar, de cor é de coração. De cor, coração. Antes que acabasse, uma senhora se posicionou aos pés do altar, pediu a oportunidade, e ela subiu de forma muito tranquila, como as senhoras, com exceção a avó Dita, que é muito avoada, muito acelerada, muito guerreira. Ela subiu devagarzinho assim, ela abriu a Bíblia, ela pegou o óculos, disse: meus irmãos, eu quero ler o salmo também. E ela olhou e disse assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Não estou dizendo que todas as pessoas de idade leem dessa forma, mas a história diz que ela lia assim: guia-me às veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando ela terminou de ler, quando o jovem terminou de ler, as pessoas aplaudiram. Quando a senhora terminou de ler, as pessoas estavam chorando. O que nós vamos arrancar das pessoas quando nós falarmos para elas que o Senhor é o nosso pastor? Uns querem sucesso, uns querem fama, views, precisam de mais um vídeo, de mais uma foto. Feche seus olhos. Nós queremos almas e mais almas, almas e mais almas, almas e mais almas em 2023, almas e mais almas. Que elas não nos aplaudam, mas que elas entreguem o seu coração, a sua vida para Jesus. Não sei se, olha para cá, não sei se por consolação deram o prêmio para a vozinha. E no final da gincana, diz a história, baseada em fatos reais, que o jovem parou e disse assim: ô vó, senhora, não faz sentido a senhora ter ganhado.
Eu conheço o Salmo 23 melhor do que a senhora. Eu citei o Salmo, eu não li. Ela disse assim: meu filho. Sabe quando dá aquele tapa no ombro assim da gente? Meu filho, o Salmo 23 você conhece melhor do que eu. Mas eu conheço melhor do que você o pastor do Salmo 23. Essa palavra é viva. Não é uma história a ser contada, é um fato a ser vivido. Dentre tantos exemplos que Davi poderia, bota o 23:1, Eduardo, por favor. Dentre tantos exemplos que Davi poderia ter esboçado a sua confiança em Deus, a sua segurança em Deus, a sua fé em Deus, a sua proteção em Deus, a provisão de Deus, Davi usa a sua experiência. Eu disse, a nossa experiência serve de referência. Ele diz assim, eu vou ler agora para você entender. O Senhor é. O Senhor é. Quando ele diz o Senhor é, ele está apontando para o dia que começou o processo de libertação do povo de Israel enquanto estava no Egito. Moisés diz assim: Senhor, quando o faraó perguntar que Deus que me enviou, porque tem um monte, ele nunca ouviu falar do Senhor. E o Senhor diz assim: fala para faraó que o eu sou me enviou. Não é o eu era, não é o eu serei, não é o Deus do passado, não é só o Deus do futuro, é o Deus do presente. Ele diz, o Senhor é. É o que? Onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor é o que? É o meu tudo. O Senhor é o que? É a minha vida, o meu fôlego. O Senhor é a minha proteção. O Senhor é o meu amparo. O Senhor é a minha sustentação. O Senhor é. E continua dizendo na frase, e a composição dela é perfeita, porque embora exista a coletividade, Davi está falando na sua particularidade. Ele diz assim: o Senhor é o meu. É meu. O meu é uma decisão pessoal, é uma escolha. Ele é o meu. Ele não está dizendo ele é o dos outros. Depende, para ser dos outros, depende os outros. Ele não está dizendo é nosso. Ele diz é meu, é uma particularidade. Ele está falando de uma experiência pessoal dele. Ele é meu. Eu acho fantástico, porque o meu não depende de opinião, não depende de aprovação, não depende de concílio. Ele disse, o Senhor é o meu pastor. Ele disse, Ele é meu. Eu tenho um pastor, eu não estou sozinho. Eu tenho alguém a quem está sobre mim. Eu tenho alguém a quem eu posso seguir. Eu tenho alguém a quem eu posso caminhar. Eu tenho alguém a quem me protege, me prospera, me guarda, me guia. O Senhor é o meu. Isso é uma expressão com tanta contundência que só o tolo vai discutir a respeito disso. Porque se os outros não querem que ele seja, não será. Mas o meu ele é. Eu escolhi que ele seja. Eu escolhi que ele seja. O dia que eu levantei a minha mão, quando alguém perguntou, alguém quer entregar sua vida a Jesus? Eu escolhi naquele dia. Eu escolhi naquele dia. Depois daquele dia eu decidi que ele seja o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Por que Davi usa essa expressão? Por duas situações. Todas elas estão relacionadas a ajustes. Não posso dar tanta atenção, preciso adiante, mas deixa eu te falar sobre ajustes. Algumas pessoas se frustram com o nível de provisão que elas andam. Ajustes. Os ajustes de Deus, os ajustes das bênçãos de Deus à minha vida e os ajustes da minha vida às bênçãos de Deus.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele continua dizendo, eu acho fantástico, versículo 2, Eduardo. Ele me faz repousar. Olha isso, irmão. Ele tira toda a independência. Ele mostra que lutar com suas próprias forças fará com que tenha uma condição muito limitada de sucesso e vitória. Ele diz, ó, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Olha lá, ó, ele leva-me para junto das águas tranquilas. Versículo 3. Ele refrigera minha alma, Ele guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. São 4 fatores que eu só posso desfrutar se Ele me proporcionar. Não é possível atingir isso. Volta ao versículo anterior, por favor. Não é possível atingir isso sem Ele. Não se pode alcançar isso por mérito humano, por capacidade humana, por intelectualidade, por força. É Ele que me faz repousar em pastos verdejantes. Aleluia. É Ele que me leva para junto das águas de descanso. É Ele, sem Ele não tenho isso. É Ele. É Ele. Versículo 4. Isso vale atenção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Ai, meu Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado são instrumentos reservados para ocasiões específicas. Antes do versículo 4, o trajeto do pastor e as suas ovelhas os faz passar por lugares de delícias, lugares de vislumbre, porque são lugares de promessa. É pasto verdejante, ao lado águas tranquilas. Mas no decorrer deste trajeto, esta ovelha que segue este pastor cruza um lugar chamado Vale da Sombra e da Morte. E é ali no Vale da Sombra e da Morte que este pastor vai sacar sua vara e o seu cajado, porque são instrumentos reservados para esse lugar. Tua vara e o teu cajado. Até então ele tem em mãos seu pastoreio e ele me guia. Mas agora ele chegou em determinado lugar que ele vai sacar sua vara e o seu cajado. É formidável pensar que, embora 2 instrumentos do pastoreio bem diferentes um do outro, têm uma única finalidade: consolar. Vara é para uma coisa, cajado é para outra, mas todos os 2, vara mais cajado, deve na nossa vida terminar a igual a consolo. O coração embrutecido sempre vai agir com rispidez, será áspero com o tratamento de Deus a nós quando estamos passando pelo vale da sombra e da morte. Às vezes conseguimos identificar quando estamos lá, outras vezes não. Não importa se você identificou ou não, ele, pastor, vai estar atento, se comportando de acordo com o ambiente para que a sua vida esteja protegida. Vara e cajado. Jesus diz o seguinte: eu vos dou poder e autoridade. Vara, poder, força,
cajado, autoridade. E é interessante que no vale da sombra e da morte, nós enfrentamos 2 tipos específicos de adversários. É ali, no vale da sombra e da morte, que nós enfrentamos 2 tipos específicos de adversários. Por isso que o comportamento do pastor muda. Mais do que estar atento a você, ele está atento ao ambiente que você está. Porque o ambiente é de vale da sombra e da morte. 2 tipos de adversários, e para cada um deles um tipo de instrumento. Primeiro, vara, é isso aqui, ó. Essa não secou ainda, tá? Por isso que tá mole assim, ó. A outra já secou, vai secar. Um dia desses demora um pouco, mas seca. Vara. Vara serve para me proteger dos outros. Diga comigo, para você guardar. A vara serve para me proteger dos outros. É com a vara que ele te protege dos lobos, se você for ovelha. E se você for ovelha, você sempre será um prato cobiçado pelos lobos. É com a vara que ele nos protege dos abutres, aqueles que espreitam de longe, desejando o seu mal, porque querem se alimentar da sua carniça. É com a vara que ele nos protege dos ursos, porque os ursos também arrebanhavam ovelhas. É com a vara que ele nos protege dos leões. A Bíblia diz que o diabo está rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então com a vara ele te protege. Como pastor, falando do pastor, ele se coloca entre você e o perigo, no vale da sombra da morte, e ele te protege. Ele afugenta, ele expulsa, ele expurga, ele coloca para correr aqueles que querem te devorar. Querido, isso é consolo. Saber que eu não vou virar um prato para que outros me devorem. Saber que a minha vida permanecerá íntegra. É como a vara que ele nos protege dos outros. De coisas que tentam nos levar para longe da presença dele. Que coisas que tentam nos arrancar da presença dele. Deixa eu trazer à tona algo que você precisa saber. Toda pessoa que se levanta para te tirar da presença de Deus, pode estar ela dentro da sua casa, ela será tratada pela vara de Jeová. Pessoas que trabalham para tirar pessoas da presença de Deus serão tratadas pela vara do pastor. Agentes desmotivadores serão tratados pela vara de Deus. Elas contraem um tipo de luta que mal descobrem por que estão sofrendo. A tua vara e o teu cajado me consola. Ah, como é bom, como serve de consolo enquanto você está passando pelo vale da sombra e da morte, saber que o teu pastor está na tua frente, te defendendo de todo perigo, te defendendo de todo mal, te defendendo de toda luta, te defendendo de todo problema, te defendendo de todo inimigo, te defendendo de todo adversário. Como é bom saber que ele tem em suas mãos a sua vara como pastor, para afugentar aqueles que se levantam contra você, para arrancá-lo do seu rebanho, para tirá-lo da sua presença. A sua vara me consola.
Vara é para me proteger dos outros. Lembra que você disse? A vara é para me proteger dos outros. E o cajado? O cajado é para me proteger de mim mesmo. Vara é para os outros, irmãos. O cajado é para você. A vara é para me proteger dos outros. O cajado é para me proteger de mim mesmo. Nós temos muitos adversários. Travamos muitas batalhas. Nem todas acontecem aqui fora. Muitas delas aqui dentro. Nem todos os inimigos que nós enfrentamos são odiados por nós. A grande maioria sim, mas eu creio que quando somos nós mesmos os nossos inimigos, nós passamos a amá-lo. Minha experiência me faz pensar que na primeira fase da fé, o principal adversário que nós enfrentamos é nós mesmos. E aliás, você vai descobrir ao longo da vida que nenhum adversário tem tanto poder sobre você do que você quando é o seu adversário. O diabo não pode te arrancar da presença de Deus. Ele pode fazer ameaças, ele pode arquitetar planos, ele pode usar pessoas para isso, mas ele não tem esse poder de destruir a sua vida, de tomar as decisões erradas por você. Ele não tem o poder de tirar a sua própria vida. Mas você, quando é o seu adversário, sua vida está em suas mãos. E o que você como adversário decide, você como filho acaba vivendo. O primeiro grande adversário que nós temos que vencer é o maior de todos. Somos nós. E eu lamento dizer que boa parte das vezes, em relação às coisas que fazemos, nós nos opomos às maravilhosas, incríveis, extraordinárias promessas de Deus sobre nós. Por mais que as pessoas nos chamem a algum lugar, nós só vamos segui-las se os nossos pés estiverem de acordo com o nosso coração e aquilo que nós fomos convidados. Adianta receber proteção contra os outros, mas no vale da sombra e da morte, Ele não está só vigiando aqueles que se levantaram contra você, Ele está de olho em você, porque nestes lugares de vale da sombra e da morte, nós tendemos a nos perder, porque o abismo chama. O abismo chama. Enquanto ele está afugentando os nossos adversários, nós estamos caminhando em direção ao abismo. Sim, os passos são tomados através de escolhas, decisões. O vale da sombra e da morte são períodos dos quais nós precisamos redobrar a nossa atenção, porque há a tendência de esfriamento. Eu já recebo mensagens de pessoas que depois de um mês já estão sem forças para vir para a igreja. Imagina se nós tivéssemos fechado. Pastor, eu quero ir, mas já não tenho força. Vale da sombra e da morte. Vale da sombra e da morte. Vale da sombra e da morte. O pastor está lá. Depois de afugentar aqueles que vieram te devorar, ele está lá com o seu cajado. Vem cá, tio Rick. Ovelha rebelde. Não. Sobe aqui. Aqui, ó.
vai apanhar agora. Vou mostrar para vocês como é que o pastor bate na ovelha. Ela está sendo guiada, ela está sendo conduzida. Mas o campo do vale da sombra e da morte é cheio de erosão, buracos, pedras. Alguns pequenos buracos e algumas pequenas pedras que podem levar a ovelha a um grande tropeço. Ei, eu nunca vi ninguém tropeçar numa montanha. Em geral, elas tropeçam e caem nas pequenas coisas. Coisas das quais os seus olhos não conseguem perceber que está ali. O pastor está lá. E no meio desse trajeto é comum, a palavra é comum, a ovelha se perder pelo caminho e caminhar em direção ao abismo, porque no vale da sombra e da morte há um abismo. Algumas caem no buraco por duas razões. A primeira é por desvio do caminho. E o pastor com o seu cajado aqui. Para trazê-la de volta. O que te lembra isso aqui? Foi disso que nasceu. O que te lembrou? Aqui. Para trazer de volta. E Ele vai guiá-la desta maneira até que ela atravesse o vale, até que ela retorne ao caminho, até que ela volte ao lugar certo. Ele está puxando, está doendo, ele está puxando, está doendo, mas ele a ama tanto que ele não vai abrir mão deste cuidado, deste pastoreio. Vira de novo, ovelha, vem cá, vem cá. Traz aqui, aqui, a rédea curta. Ai, 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 pastor, está doendo. Esse processo sim. Esse processo sim. Ele está te guiando, está te conduzindo. Ele teve que assumir a direção dos teus pés. Ele está te puxando à força. Que ninguém se sinta ofendido. O amor leva a algumas ações que soam como certa brutalidade ou parecer embrutecido, mas isso é para o consolo. Ele está te puxando o cajado do pastor, dizendo: vem para cá, volta para o caminho, volta para a minha presença, volta a andar junto com o rebanho. Eu sou o teu pastor, eu não vou deixar você cair no abismo, eu não vou deixar você se perder. Eu sei que você deu uma paradinha, eu sei que você caiu no abismo. Vem cá, ovelha, vem cá, ovelha, vem aqui, ovelha, vem, me segue, me segue, me segue, me segue, ovelha, me segue, ovelha, vem, ovelha. Essa ovelha é boa, irmão. Ovelha atleta. Enquanto ela for ovelha, enquanto ele for ovelha, macho, ele vai tentar sair, mas ele vai estar preso no cajado do pastor. Lugares que parecerão legais àqueles que não são ovelhas, quando elas estiverem ali, elas terão que fingir estar situada e conectada àquele ambiente, mas no coração delas, ele vai olhar e falar assim: eu estou fazendo igual todo mundo faz, mas isso não é para mim. Eu estou tentando imitar os lobos, mas eu sou ovelha. Eu sou ovelha.
para trazer alguns para a sua vontade, para trazer alguns para a sua presença, para trazer alguns para o seu chamado, para trazer alguns para o centro da sua vontade. Eu sinto essa noite o Senhor passando o cajado no teu pescoço e dizendo: tu terás que deixar de ser ovelha, então eu deixarei de ser teu pastor, mas enquanto eu for o teu pastor, não te largo e não te deixo, não te abandono. O meu cajado vai te buscar. O meu cajado vai te buscar. De vez em quando eu encontro um: pastor, estou tentando desviar e não consigo. Estou tentando desviar e não consigo. Pois é, eu sei, mas Ele não vai deixar. Ele vai te buscar lá. Ele vai te fazer lembrar, Ele vai falar contigo com um sonho, Ele vai botar gente inesperada na sua presença. Hoje eu fui no Mercado Coque, cheguei lá, Deus falou na hora no meu coração com a moça que estava no caixa. Disse: boa tarde, senhor. Eu disse: boa tarde nada, quando é que você vai voltar para a presença de Deus? O que o senhor disse? Quando é que o senhor vai voltar para a presença de Deus? Eu disse: moça, saiu da minha boca agora isso. Boa tarde, senhor. Boa tarde nada, quando é que você vai voltar para a presença de Deus? Ela: o que o senhor disse? Saiu. Depois que eu entrei aqui, eu nunca mais fui na igreja. Eu falei: não é você não, tem um monte de jovem aqui assim. Mas se isso aconteceu, é porque o Senhor, eu disse para ela, está te chamando de novo para a presença dEle. Volta, ovelha, volta, ovelha, volta, ovelha, volta, ovelha, volta, ovelha, volta. Volta, ovelha, volta, ovelha, volta, ovelha, volta, ovelha. Volta, ovelha, volta, 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 volta. A segunda razão pelo qual o cajado é usado como esse instrumento tão importante é porque todo mundo que recebe do pastor tem que manifestar gratidão e devolver em formato de produtividade. O que o pastor espera de uma ovelha que foi gerada? Que gere. Que gere. O fluxo de vida que sai de você é o fluxo de vida que você está vivendo. Todos nós devemos gerar outros. Mas a forma de retribuir não é só através do reproduzir, mas também do compartilhar. Porque se existe algo que ovelha produz, é o tal do pé peludo. Lã. É lã. Se existe algo que ovelha produz, é a tal da lã. E abrir mão da sua lã, ei, irmão lanzudo, fica aí meu pé peludo. Abrir mão da sua lã, no primeiro momento, parece abrir mão da sua segurança. Sabe por quê? Porque lã te mantém aquecido em dias frios, especialmente quando você está passando pelo vale da sombra da morte. A lã não só te mantém aquecido, mas ela cria uma camada protetora tão grande, aliás, tão poderosa, que depende do quanto de lã tem. Então quando o lobo vem com suas garras, com os seus dentes, se ela tiver mais lã, quanto mais lã ela tiver, mais aparentemente protegida ela está. Sabe qual é o problema da lã da ovelha? É que primeiro, o excesso sempre vai tornar a vida dela mais pesada. O excesso sempre vai tornar a vida dela mais pesada. Se ela não cuidar e exceder, sua caminhada será pesada. E por causa do peso da lã,
ela terá dificuldade de acompanhar o rebanho, sempre estará para trás, sempre será a última, sempre ficará lá atrás. Mas também em determinados momentos, por causa da lã que ela não quis compartilhar, ela sofrerá por causa da lã os enroscos, porque há muitos galhos pelo caminho, dos quais esta ovelha ficará enroscada. Ficará presa lá, porque tem muita lã, está enroscada. Aí olha, fala, não vai, estou parado, está enroscado. Não caí no abismo, mas estou enroscado. Muita lã, você vai ter que aliviar a carga para poder continuar caminhando. Então o pastor pegava o cajado nessa circunstância e fazia assim, ó. Aqui, e caiu a ovelha. Ó, ele ia puxando até que ela se desenroscava toda. Obrigado, um bom artista, parabéns. Então ele tinha que tosquear a lã da ovelha, não é só para fazer comércio com aquilo, mas era para tornar a vida dela mais leve. Tua vara e o teu cajado me consolam. Próximo texto, por favor. Finalizamos com esse. E o outro deixo para depois. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Opa, não é armas, é uma mesa. Não é um campo de batalha, é uma mesa. A finalidade da ação do pastor na vida do indivíduo é sempre levar a um lugar de reconcílio. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Uma das formas de acertar algumas coisas é servindo as pessoas. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele não vai expor a minha pobreza, ele não vai expor a minha nudez, ele não vai expor a minha vergonha. Ele vai colocar uma mesa, ele vai colocar um banquete para que os meus adversários também possam ver a ação dele na minha vida. Mas o texto continua dizendo: unge a minha cabeça com óleo. Está falando de pastor, irmãos. Unge a minha cabeça com óleo. Havia e ainda há, especialmente naquela região, mas também na nossa, um tipo de mosca que coloca ovos de larva, vareja, no ouvido da ovelha. E ela não tem mão assim para tirar. Quando aqueles ovos eclodem, rompem, aquelas varejas, você deve conhecer um dos bichos, ao meu ver, mais nojento que existe. Entram dentro do ouvido, vão até um determinado local da cabeça e lá começam a se alimentar. Como não há o que fazer da ovelha em relação àquela situação, ela começa a sentir muita dor de cabeça. E a forma que ela tem para tentar tirar aquilo dali e aliviar a dor é ficar batendo a cabeça. Ela fica batendo a cabeça. Quando o pastor olha e vê a ovelha batendo a cabeça, ele sabe que uma mosca do inferno passou e colocou um ovo ali através da sua parte auditiva. É uma coisinha assim, mal dá para ver. É um comentário errado, é uma conversa errada que colocou lá dentro algo que vai levar aquela pessoa a bater a cabeça. Meu Deus, essa vida não vai para frente se a pessoa só bate cabeça. Só bate cabeça.
Pessoas vivas geram vida, pessoas mortas geram morte. A morte é tão produtiva quanto a vida, só que ela apenas reproduz o que ela é, assim como a vida. Entrou aqui, parou aqui, e agora está batendo cabeça. Por isso Davi disse: unge a minha cabeça com óleo, porque quando o pastor passava, derramava óleo sobre a cabeça da ovelha, a cabeça da ovelha estava protegida. Então a mosca vinha, mas aquele óleo era como um repelente. Gente ungida está sempre repelindo esses tipos de comentários. Ei, irmão, cuidado, isso é brincadeira, mas cuidado com aquela pessoa assim, ó, aquele devorador de bênçãos. Eu brinco no final do culto, irmão, aí, cuidado por nenhum irmão roubar a tua bênção. Mas sabia que tem momentos que isso acontece na vida de gente? E não precisa ir longe, não. Final do culto, ele está lá com o bração em cima do bebedouro, assim, ó. Barrigão assim, ó. Às vezes não tem nem barriga, está lá assim, ó. Você viu o que o pastor disse? Para ele falar é fácil. Difícil é estar no meu lugar. Mosca varejeira que está tentando botar ovos no teu ouvido. Para ele falar é fácil. É igual a todos. Quantas pessoas até hoje batendo cabeça porque deram ouvido às pessoas erradas? Quantas pessoas batendo cabeça porque deram ouvido a pessoas erradas? Cuidado. Unge a minha cabeça com óleo, Senhor. Unge a minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo, porque essas coisas não vão entrar aqui dentro. Não vão entrar dentro. Próximo texto, por favor. Próximo texto. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Gente, que coisa linda. Bondade e misericórdia são dois agentes, amando de Deus, que nos seguem enquanto nós estamos seguindo o pastor. Eu estou seguindo o pastor, e a bondade e a misericórdia estão me seguindo. São dois agentes que me seguem enquanto eu estou seguindo o pastor. Enquanto eu estou seguindo o pastor, bondade e misericórdia está me seguindo. Eu preciso seguir o pastor. Se eu estiver seguindo o pastor, eu não preciso seguir bondade, eu não preciso seguir misericórdia. Eu não preciso correr atrás de profeta, eu não preciso correr atrás de profecia. Eu não preciso correr atrás de bênção, eu não preciso correr atrás de promessa. Eu não preciso ficar aí pagando de gatinho, eu não preciso ficar aí me oferecendo. Eu não preciso me colocar a prêmio nem colocar preço, porque enquanto eu estou seguindo o pastor, bondade e misericórdia está me seguindo. Não importa onde eu vá, se eu estiver atrás do pastor, bondade e misericórdia está indo atrás de mim. Bondade e misericórdia está me seguindo. Se você parar de seguir o pastor, bondade e misericórdia para de seguir. A garantia que tenho de que bondade e misericórdia me seguirão é que eu estou seguindo o pastor. Por quê? Porque ela está entre mim e o pastor está na minha frente, eu estou seguindo o pastor, mas elas estão me seguindo. Sabe o trajeto da ovelha? Concluí. Acelerei para a conclusão. Sabe o trajeto da ovelha? Desde o começo, do versículo 1 até o versículo 6. É para te conduzir a um lugar chamado aprisco, aonde as ovelhas estão. Habitarei na casa do Senhor por longos, aliás, por todos os dias, ou para todo o sempre. Ele sempre vai estar me guiando a um lugar. E sabe qual é o lugar? A casa do Senhor. A casa do Senhor. Ele sempre vai estar me guiando a um lugar. A casa do Senhor. A casa dele. A maior furada das moscas varejeiras
contada pelas moscas varejeiras é que você não precisa de igreja para ter o pastor. Se Ele é o teu pastor, Ele está te guiando a um lugar, a sua casa. A sua casa. Eu não preciso de igreja. Ele está sempre te conduzindo a sua... Pastor, mas a igreja dele não é fácil. É claro que não. Sabe por que a igreja dele não é fácil? Porque tem pessoas tão difíceis quanto você. Você é mais um dentre muitos. Mas por mais difícil que possa ser a casa, o lugar, o aprisco aonde reúnem as ovelhas, o vale da sombra e da morte é bem pior. Fique de pé comigo, por favor. Vem cá, pessoal do louvor. Alguns minutos já encerramos o culto essa noite, mas eu não posso agora. Sabe por que de uns dias para cá algumas coisas passaram a ficar bem mais difíceis do que geralmente são? Existem algumas tensões das quais você está enfrentando, porque você é ovelha no meio de lobos, e o lugar das ovelhas são no meio das ovelhas. É por isso que o pastor essa noite, através da sua palavra, está com o seu cajado, te chamando, dizendo: vem para a minha presença, volta para o meu aprisco, vem para o centro da minha vontade, vem para o lugar aonde tu deve estar. Querido, eu quero orar por pessoas. Eu sinto a necessidade de desafiar pessoas aqui essa noite. Eu sinto a necessidade de desafiar pessoas. Eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente para você receber uma oração decente de quem está selando uma nova aliança. Não há julgamento em relação ao fato de que você vai sair do lugar, mas há uma necessidade da minha parte aqui colocada por Deus para que nós levantemos um clamor. Eu acho lindo a atitude dos jovens aqui, mas há mais pessoas que ainda não são, que já deixaram de ser jovens e precisam deixar o seu lugar. O Senhor é o meu pastor. 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 Ah, o Senhor é o meu pastor. 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 Não temerei mal algum. O Senhor é o meu pastor. Bondade e misericórdia. O Senhor é o meu pastor. Guia-me mansamente. O Senhor é o meu pastor. Refrigera minha alma. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, tua vara e teu cajado me consolam. O Senhor é o meu pastor, certamente bondade e misericórdia. O Senhor é o meu pastor e habitarei todos os dias em sua casa. O Senhor é o meu pastor. Badalabasi plebechora bacamandora machero badare basuri. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo. Assim me entregou.
usar do amor de Deus, ou que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Essa noite voltando para Jesus, temos pessoas entregando sua vida. Nós vamos orar por ela junto com todos os outros. Ore comigo. Legamau evenitsa nagavadu iniciala quando e de segolo viareca seniara voquetinha gai. Griagia manosia ne donestini che abrovodenia na labravandosia che denianto so che tenia galavadosie. Grigae manande so evedini avalavanduni vicaia che desia gadai gadenia. Negadai che desia gadala mandusi di chiene che dexide kai. Rialemana siande chiando gasida katui che leva santo de nande ni niande li de ni sanagala gande yele stiri kilibial rialesio dono kaya ni sanagala yandari sanoya iala yele manas ni gamanu jagidenia le yamona juvisia la bande yene soye che te ne kai denes nagai Eu sinto os braços do pastor fazendo muita força nesse momento, com o seu cajado puxando uma ovelha distante. Essa é a impressão que o Espírito coloca no meu espírito. Os braços fazendo força para puxar uma ovelha. Recacia godecia nagamantu sagai. Orelesio gadenia nagala vasia vedusa negamanu sagai. Que ele mandou minha nai, como se tivesse um choro, um grito pronto a ser rompido, mas está abafado, impedido por um coração amortecido e endurecido. Se precisa fazer muita força para parecer indiferente, se precisa fazer muita força para acreditar-se que está disfarçando, mas o coração que o Senhor ministra sabe que é Ele com quem Ele fala. Pai, pelo poder do nome de Jesus, amando do Senhor, em obediência à sua palavra, movido pelo seu Espírito, nós oramos por essa igreja que aqui está essa noite. Essa linda, imponente, poderosa igreja que está perante a sua presença. Em nome de teu Filho Jesus, em nome de teu Filho Jesus, nós oramos crendo de todo o nosso coração em tua poderosa, potente, amável, doce e maravilhosa presença, crendo que a sua tão boa e maravilhosa mão está estendida para resgatar, para trazer e principalmente estabelecer os nossos pés em sua presença. Deus, em nome de Jesus, recebemos, nos apropriamos, nos apoderamos, porque cremos no teu favor e no teu amor. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero orar junto com a tua igreja, pela razão que o teu Espírito me leva. Quero orar junto com o teu povo pelo culto domingo. Deus, em nome de Jesus, antecipamos o nosso tempo de oração e pedimos que toda ação contrária, toda neutralização, todo bloqueio, todo impedimento, toda barreira, todo laço seja detido, seja repreendido, seja anulado e cancelado. Que aqueles que aqui estão junto com muitos outros venham para a sua presença e juntos todos nós possamos te adorar. Assim nós te louvamos e te agradecemos em
de teu amado Filho Jesus, que é Senhor e Salvador nosso. Amém. Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah.